No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. Hoje, com um texto da colaboradora deste programa, Anabela Queilhas, vou falar-vos de Agostinho da Silva, um poeta à solta. Apesar de me considerar uma pessoa atenta, o meu primeiro contacto com Agostinho da Silva foi através da televisão, no programa Conversas Vadias, transmitido pela RTP em 1990, quando ele já tinha 84 anos. O nome do programa era apelativo e inspirador, e de imediato captou a minha atenção. Este programa estruturava-se numa simples entrevista a Agostinho da Silva, realizada por várias personalidades, a saber, Maria Elisa, Adelino Gomes, Joaquim Letria, Alice Cruz, Batista Bastos, Hermano José, Miguel Esteves Cardoso, Manuel António Pina, Joaquim Vieira, Maria Isabel Barreno, Cáceres Monteiro, Fernando Alves. Totalizaram 13 entrevistas. Estas sessões televisivas tornaram-se imediatamente populares devido à atualidade daquilo que partilhava esta singular figura e o seu pensamento. Quem era o estranho indivíduo que todos queriam entrevistar e só eram selecionados entrevistadores de gabarito, personalidades conhecidas do meio artístico, literário e académico nacional, que só eles já despertariam o interesse dos telespectadores. Jorge Agostinho Batista da Silva nasceu na freguesia de Bonfim, na cidade do Porto, a 13 de fevereiro de 1906. Foi um filósofo, pedagogo, poeta e ensaísta português. Apontado como um dos grandes pensadores portugueses do século XX, conhecido pelas suas reflexões sobre a educação, a liberdade e a identidade cultural. Realizou um percurso académico notável e excepcional. Agostinho da Silva concluiu a licenciatura de Filologia Clássica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto com 22 anos e o doutoramento com 23, ambos com 20 valores. Esteve em Paris como bolseiro, onde desenvolveu estudos na Sorbonne e no Collège de France. Foi colaborador da revista Seara Nova até 1938, conferindo-lhe um péssimo currículo para trabalhar no ensino superior durante o Estado Novo. Foi professor no ensino secundário em Aveiro até o ano de 1935, altura em que foi demitido do ensino oficial por se recusar a assinar a Lei Cabral, que obrigava todos os funcionários públicos a declararem por escrito que não participavam em organizações secretas e, como tal, subversivas. No mesmo ano, conseguiu uma bolsa do Ministério das Relações Exteriores de Espanha e foi estudar para o Centro de Estudos Históricos de Madrid. Em 1936, regressou a Portugal por estar iminente a Guerra Civil Espanhola. Foi preso pela Polícia Política em 1943, ficando 18 dias no Aljube e obrigado a residência fixa. Em 1944, Agostinho da Silva emigrou para a América do Sul, naturalizou-se brasileiro em 1959 e regressou a Portugal em 1969, após a doença e morte de Salazar e a sua substituição por Marcelo Caetano. Desde essa data, já aposentado como professor universitário no Brasil, continuou a dedicar-se à escrita e dirigia paralelamente o Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Técnica de Lisboa e desenvolvia consultadoria do atual Instituto Camões. Em 1992, retomou a nacionalidade portuguesa e faleceu a 4 de abril de 1994. Este Agostinho da Silva que conheci pela televisão apresentava-se ancião ativo, vestido com simplicidade e informal, tal como era o seu discurso fluido, mas que emanava profundo conhecimento erudito sobre o homem e a sociedade. Ouvi-lo era desafiante, multidimensional, surpreendente e transformava sempre algo em nós
Hoje dir-se-ia que era um grande influencer. A sua personalidade manifestava-se polifacetada, ousada, acutilante, perspicaz e desconcertante. Por isso atraía ouvintes de todas as idades. Apresentava uma retórica argumentativa sabiamente alimentada pela perspicácia e por uma fina ironia que inquietava, desafiava e mobilizava para a mudança. A entrevista, considerada mais impactante e memorável, é a conversa com Adelino Gomes sobre a liberdade e o destino, que acabei de rever e motivou-me para esta escrita deste texto, porque continua surpreendente e interessante o seu pensamento sobre a liberdade. Camões, Padre António Vieira. As entrevistas podem ser visionadas na RTP Arquivos e todos deveriam conhecer e rever. Quem se interessar por conhecer melhor este filósofo, sugere-se que leia O Estranhíssimo Colosso, de António Cândido Franco. Uma das principais contribuições filosóficas é a ideia de que a educação deve ser um processo de libertação e autoconhecimento, enfatizando a importância do desenvolvimento integral do ser humano. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria vem da experiência e do diálogo, e não apenas da acumulação de conhecimentos académicos. Ao nível da educação, na sua essência, a obra científica e magistral de Agostinho da Silva assenta numa mesma matriz conceptual e alinha pelo mesmo sentido, o do compromisso com a vida, com a humanidade e com a pessoa. A vida de boêmio que levou no Brasil muito contribuiu para que descuidasse as suas responsabilidades parentais e levasse a ter filhos que acabaram por ficar registados no bilhete de identidade como filhos de pai incógnito. Curiosamente, a sua segunda companheira, Judite Cortesão, filha de outra figura ilustre da literatura, Jaime Cortesão. Desta relação resultaram 8 filhos, 2 deles adotados. Publicou mais de 200 títulos em Portugal e no Brasil, e centenas de cadernos de divulgação cultural. A sua filosofia saiu do universo dos livros, dos ensaios e dos grandes eixos culturais e proliferou em palavras, conversas, debates, reflexões, dissertações, enriquecendo de forma ativa, presente e dialogante a lusofonia. Deixo um conselho. Comecem por ver as conversas vadias, depois sirvam-se das dezenas de frases da sua autoria que vos levarão a desenvolver o labirinto do pensamento de cada um e depois consultem a UOC e escolham. Faz parte da memória de muitos esta frase: o homem não nasce para trabalhar, nasce para criar, para ser o tal poeta à solta. Hoje, gostaria de poder ouvir Agostinho da Silva dissertar sobre a educação, a internet e sobre esta guerra que está a pôr a Europa confusa e disruptiva. Hoje, todo o carinho dedicado a Agostinho da Silva.